Nós temos aqui um outro exemplo, um né? exemplo muito triste na Bíblia, né, Marini? Eu acho, Marini, que é um dos exemplos mais tristes da Bíblia. De um nazireu de Deus. Sim. Escolhido por Deus para ser um nazireu. Um homem, Marini, que foi ungido quando feto ainda no ventre da sua mãe. Sim. É uma coisa... Foi anunciado o seu nascimento. Sim, coisa tremenda, né? Pois um homem que governou como juiz durante 40 anos. Meu Deus do céu. E ele se chamava que recebeu Sansão. Dom maravilhoso, uma força física incomum. Está escrito aqui em Juízes 14, 1 ao 3, assim. E desceu Sansão a Timinate, e vendo em Timinate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Timinate das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Ele foi pela beleza. Os olhos dele, quando viram aquela mulher, né, se agradaram. Não pensou quem era, que ela servia a Deus estranho. Ele foi pela vista dos olhos. E quantos fazem isso, a mesma coisa? Ela é linda. Ele é lindo, me agrada, eu quero. E foi um casamento que foi um fracasso. Total. Né? Ele teve muitos problemas com ela. Depois ele deu essa mulher para o seu companheiro, mas depois aconteceram um monte de problemas e essa mulher acabou, inclusive, sendo morta. Sim, né? Então foi uma coisa terrível o que aconteceu com esse casamento. Mas ele não parou de pecar, Marini. Aqui em Juízes 16:1 está escrito: e foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Como que um nazireu de Deus, um ungido de Deus, uma pessoa que tem toda a unção do Espírito Santo, vai procurar uma prostituta? Ele tinha essa fraqueza. Ele tinha uma fraqueza muito grande muito grande sentido. Por mulher. É um perigo isso. Isso, é um perigo ser fraco nessa parte. Porque a pessoa vira refém disso. Ele era um homem de Deus, mas ele virou refém dessa fraqueza. Escravo dessa fraqueza dele. Por mulher. Por mulher. Não conseguia se dominar diante de uma mulher. Não conseguia se conter, né? Uma mulher bonita derrubava ele. Aqui em Juízes 16, 4, 5 está escrito: e depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e como poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo para assim o afligirmos, e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Essa mulher, em primeiro lugar, ela não era honesta, né? Porque ela vendeu o marido por 1.100 moedas de prata. Não foi marido, eu não creio que era marido. Ele visitava ela, né? Visitava ela e se vê que ele se apaixonou, se afeiçoou. Sim. Ele se apaixonou por ela e visitava ela. E ela, através desses maus do povo dela, né? Queriam destruir a Sansão. Porque ele guerreava, brigava sozinho, arrancava portão da cidade, levava lá para o monte. Sim. Então eles queriam dominá-lo. E sabiam que ele tinha uma grande força, mas não sabiam no que consistia aquela força dada por Deus. E a força consistia no fato dele ter sido ungido nazireu de Deus. E a gente sabe que o nazireu na Bíblia não pode cortar o cabelo. Porque tem pessoas que acham, né, que a força do Sansão estava no fio do cabelo. Não é isso.
E, na verdade, como ele era um nazireu de Deus, ungido por Deus como nazireu, ele não poderia cortar o cabelo. Sim. E ele tinha esse segredo e não poderia contar esse segredo para ninguém. Para ninguém. E ele contou para ela. Contou, porque tanto que ela insistiu, não tá vendo? A insistência, né? O ímpio fica insistindo até que derruba o crente. Uma mulher, muitas vezes, irmã Lili, faz coisas que a gente nem acredita com um homem apaixonado, né? É verdade. Engana, e vice-versa, né? Uma mulher apaixonada também faz coisas que a gente nem acredita, só para agradar um homem que ela está apaixonada. E aconteceu isso aqui em Juízes 16, 19, 21, está escrito: então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda essa vez como dantes e me sacudirei, porque não sabia ele que já o Senhor se tinha retirado dele. Que já coisa tinha triste, perdido né? o cabelo, né? Porque ele contou Contou o segredo. o segredo para uma Que era só entre ele ele e Deus. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos. Meu Deus. E fizeram-no descer a Gaza. E amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho no cárcere. E ficou girando Como um animal. um burro de carga. Isso. Coisa triste. Demais, demais, demais. Aí está um exemplo que dói no coração da gente. E o que me toca muito é essa passagem, Marini, essa frase que diz assim: porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Quantos crentes perdem a presença do Espírito Santo e não percebem? É verdade. Não percebe que Deus não está mais na vida dele. Ele fala: não, porque Deus é comigo, daí eu sou um homem de Deus. Nazireu. E Deus não está mais Deus na vida me escolheu, dele. mas o Espírito Santo já se afastou. Por causa do pecado. Porque ele pecou. Contou o segredo dele para uma pessoa que não deveria ter contado. Que, na verdade, ele não deveria nem ter se relacionado com essa mulher. Nem ter contato com ela. Mas ele fez a vontade da sua carne. Foi pela vista dos olhos. Meu Deus, a aparência engana tanto certas pessoas. Né? Ele foi porque ela agradara aos seus olhos. Então. Olhou, tudo começa com os olhos, né? É como Davi, né? O rei Davi, né, Marini, que olhou aquela vizinha dele se banhando lá no quintal e ela agradou aos seus olhos. Se não tivesse visto... não tinha acontecido todas as desgraças que aconteceram. Foi pelo olho, então cuidado com os olhos, né? Porque quando o olho vê, já sente no coração, na mente... Por isso que no Salmo 101 está escrito, né, Marini? Não porei coisa má diante dos meus olhos. E é por isso que nós, da Igreja Deus e Amor, não temos televisão em casa, porque a televisão, pelo olho, Marini, entram coisas terríveis na nossa vida. E vai tudo pro coração e a pessoa começa a desejar aquilo. Desejar aquilo, exatamente. Então, tem que cuidar dos olhos também, né? Tomar muito cuidado, porque a pessoa pensa que está com Deus, que o Espírito Santo está com ele, e não está mais. A Bíblia fala que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será puro, mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Então entra pelos olhos mesmo. Sim, os dons de Deus são sem arrependimento. O pregador continua com seus dons, mesmo depois que Deus se afastou dele. Então, ele tem respaldo de Deus, mas não tem mais a aprovação. E nem a salvação, né? Nem salvação. Porque muita gente fala: mas fulano está em pecado e Deus usa ele ainda. Usa mesmo. Sim. Isso não quer dizer que ele é salvo. O dom Deus deu de presente para ele e não toma quando ele se afasta de Deus. Não. Né? Mas a questão essa pessoa é salva porque o próprio Senhor Jesus diz no Sermão da Montanha, né, Marini? Ele diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome
não fizemos muitas maravilhas, não expulsamos demônios. Oramos por revelação, curamos enfermos. E o Senhor vai responder: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É claro que Jesus estava falando de pessoas que foram usadas por Deus. Não está falando dos ímpios, não. Não está falando dos ímpios. Não. Mas são pessoas que não abandonaram o pecado. São aqueles que receberam o dom de Deus para trabalhar para Deus, para ganhar almas para Deus, mas pecou. Não abandonaram Viveu o pecado. no pecado. No pecado. E achando que Deus estava com ele ainda, continuou a sua vida de pecado. Deus não está olhando para o meu pecado, não, que o dom está comigo. Está com ele, mas o Espírito Santo já saiu. É verdade. É verdade. Então, tomar muito cuidado com as suas escolhas. A Bíblia fala, né, Marini, que no final dos tempos a consciência seria cauterizada. O que é cauterizada? É queimada. Muitas pessoas deixam entrar pecadinhos, todo dia, e não se arrepende. O fardo vai enchendo de pecado. E chega uma hora que a consciência fica cauterizada. Ele não sente mais o pecado. Ele não acha que ele está pecando. Não, porque ele tem pecado e nada acontece com ele. Nada acontece. É muito perigoso. Aí está o perigo, porque deixa tudo para o último dia. E ai daquele que não for repreendido antes, porque aquele que for repreendido antes, ainda ele tem a oportunidade de se arrepender. Tem tempo. Mas a Bíblia fala que vão ter pessoas que os pecados vão se manifestar só depois do juízo. Se eu não me engano, é 1 Timóteo 5:24, que o pecado dessas pessoas se manifestarão só no juízo, ainda não tem mais arrependimento. Né? Então, veja bem aí um mau exemplo de uma má escolha que Sansão